Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse canal eu trago previsões para a nossa semana e também ensino o tarô. Para você que está sentindo aí o seu chamado, quer saber um pouco mais, quer entender um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre os 4 naipes. Cada um deles tem uma personalidade própria, tem um campo de atuação. Eles fazem parte dos arcanos menores, que são um total de 56 cartas dentro de um baralho de 78 cartas, onde 22 são dos arcanos maiores. Então, os naipes nós temos espadas, copas, paus e ouros. Cada um tem um campo de atuação, cada um tem uma área. Quando a gente vai aqui para o naipe de copas, e trago aqui um exemplo, a rainha de copas, tá muito ligada às emoções, às águas, sentimentos, dores, mágoas, ressentimentos, vontades, situações que precisam fluir, situações que estão fluindo. Ele traz muito esse movimento da água mesmo, e emoção é muito água, né? A gente muitas vezes chora de felicidade, de alegria. Então essa é a base do naipe de copas. Então, quando ele vem num jogo, a gente já tem ideia que tem um emocional envolvido, que pode estar em falta, em carência ou em excesso, que pode vir a ajudar muito alguma situação ou a atrapalhar. Sempre depende muito da pergunta. A pergunta é que direciona sempre a resposta. E aí a gente vai para o naipe de paus, aonde eu trouxe aqui como exemplo o 7 de paus. O naipe de paus, ele tem muito a ver com fogo, né? Com a ação, resolução, ir para frente, tomar algum movimento, né? Fazer algo em prol daquilo. Tá muito ligada também a energia, né? A energia de força de vontade ou da falta de tudo isso, né? Muitas vezes a gente quer muito, tá ligado à ação, fazer, vamos acontecer, ao fogo, né, que desperta, que atiça, mas nem sempre a gente tá nessa energia, às vezes a gente tem falta dela e o excesso também atrapalha em muitos momentos na nossa vida. Então o naipe de paus, ele já te leva para esse tipo de entendimento. Quando ele vem no jogo, ele já está trazendo aí uma energia que precisa de uma ação, ou que já está em andamento para acontecer. Então tudo vai depender da pergunta feita, da energia da pessoa que a gente está atendendo e das cartas que caírem. Aí a gente vai para o naipe de ouros e eu trouxe aqui o 3 de ouros. Ouros está ligado à terra, prosperidade, estabilidade, segurança, financeiro, bens materiais, seriedade, né? É uma carta que vem com carga, mas uma carga de força, mas não é a força do naipe de paus, é a força daquela coisa assim que temos o que precisamos para fazer, ou não temos, depende muito da leitura. Então as cartas, né, do naipes de ouros, ele vem muito pedindo que a gente se estabilize, que a gente faça alguma coisa colocando em prática os nossos conhecimentos, o nosso racional, a nossa força, a nossa inteligência, e que a gente construa, que a gente faça, que a gente resolva alguma situação, colocando as situações no lugar, colocando os sentimentos no lugar, colocando as contas no lugar. Ele vai muito para esse lado, aonde em excesso traz muita ambição e aonde em falta traz a escassez. Porém, em equilíbrio é só prosperidade na nossa vida. E quando a gente pega o naipe de espadas, eu trago aqui o 9 de espadas, ele está muito ligado ao ar, ao pensamento, decisões, conflitos internos, medos, discussões, ansiedade, insegurança, ou às vezes um excesso aí, uma soberba, uma arrogância, um orgulho, né? Um ego exacerbado. Então ele vai muito para esse lado do pensamento, que é o ar.
E para muitas situações em consulta, ele vem trazendo, às vezes, um excesso de pensamento, excesso de ansiedade, excesso de preocupação, e é o tipo de energia, só de falar, a gente já não sai do lugar. Né? Quando a gente deixa esse ar expandir, essa consciência expandir, a gente começa a ver novas soluções, novos caminhos, novos resultados. E muitas vezes a gente pensa e não faz nada. Então, o naipe de espadas, ele está muito ligado ao pensamento e aos problemas e coisas boas que os pensamentos trazem. O naipe de copas está ligado às emoções, problemas e coisas boas que isso traz. O naipe de ouros está ligada à terra, a dinheiro, a estabilidade, problemas e soluções, coisas boas que isso também traz para nós. E o naipe de paus, ele está ligado a fogo, ação, criatividade, vontade, problemas e coisas boas que isso traz. Uma dica, um exercício, mesmo que você não saiba nada sobre o tarô, mesmo que você está só começando, né, e quer treinar, tem aí o seu baralho, ou quer começar, quer comprar um baralho e quer se arriscar, né, a começar a usar a sua intuição. Faça uma pergunta simples que peça alguma energia nesse sentido. Mas se é para um treino, separe os arcanos maiores, que você quer treinar aqui só os arcanos menores. Então você vai pegar e vai pensar numa pergunta, né? Vai pegar o seu baralho, vai embaralhar e vai pensar, né? Qual é o sentimento, qual é a situação, qual é o conflito, depende do que você está passando. Mas você não vai perguntar copas e vai procurar uma carta de copas para responder. Não, você vai embaralhar e vai deixar o baralho trazer, ok? Qual é o sentimento, qual é a ação, qual é o conflito que está me impedindo, por exemplo, eu estou fazendo uma pergunta para mim, a ter maiores resultados financeiros. Então, se eu pergunto que isso está me impedindo, eu já vou com uma resposta de impedimento, ok? Porque é a pergunta que eu fiz. E vamos ver que carta que cai, mas aqui tá tudo junto. Arcanos maiores e menores. Pode ser que caia uma carta que não responda. Bom, arcanos maiores. Vamos deixar ela aqui. Mas eu vou usá-la. Espera só um pouquinho. Qual é o sentimento, ação, pensamento? E virou uma aqui, ó. Virou uma carta do naipe de paus. Então, eu já sei, né? Vamos supor que você não tem nenhum conhecimento, mas veio o naipe de paus, então o naipe de paus está pedindo uma ação. Então há uma ação que eu preciso fazer, há uma atitude que eu preciso colocar em prática, há uma criatividade, porque veio o naipe de paus, há um fogo aí que eu preciso realizar para ter mais prosperidade financeira. Como caiu essa carta, e o exercício ele é só esse, aqui, se é você que está tirando, você já vai entender que falta uma ação, né? Porque está me impedindo, alguma coisa está me impedindo. E ver essa carta, então falta uma ação. Se viesse uma carta de copas, então tem algum sentimento, alguma emoção que está me impedindo, precisando de um olhar meu para que eu tenha mais prosperidade. Se veio o naipe de espadas, é um pensamento que está aqui recorrente na minha cabeça. E se veio o naipe de ouros, é um resultado, é a busca de um resultado, é a busca de uma estabilidade. Talvez eu esteja muito instável. Mas complementando a minha pergunta, caiu aqui a carta da estrela. A carta da estrela, ela pede um equilíbrio, né? Ela pede esse equilíbrio entre as minhas emoções. E aqui tá vindo um toque a mais. Então tem um equilíbrio aqui, a ação que eu tenho que praticar é um equilíbrio nas minhas emoções. Então pode ser que tem dias que eu tô com a emoção lá em cima, eu produzo, tem dias que eu estou para baixo, eu não produzo. Então eu preciso ter uma constância aí, nem tanto lá em cima e nem tanto lá embaixo. Então você entendeu que aqui, olha, eu já trouxe que o impedimento para mim é a ação.
Então faça uma pergunta e o naipe que vier, ele vai te dar o que é que está faltando ou o que está em excesso, depende da sua pergunta. Se é emoção, se é ação, se é estabilidade ou se é tranquilidade dos seus pensamentos. Deixa eu ver se eu esqueci algum item que eu coloquei aqui. Eu sou uma pessoa, não decoro tudo e eu coloquei aqui tópicos para eu falar. Eu até que eu fui bem, decorei tudo, mas vamos ver se eu esqueci algum ponto? Não, eu falei tudo que eu queria, então tá ótimo. Eu te agradeço estar aqui junto comigo nesse vídeo, nesse canal. E eu te digo, né, o tarô transformou a minha vida completamente. É por isso que eu passo os conhecimentos para frente. Quer continuar nessa jornada comigo? Quer aprender um pouco mais? Quer ir com calma, com leveza e com clareza e devagarinho entendendo o tarô? Então continua comigo que toda semana vai ter vídeo. E você entendeu hoje aqui a base dos 4 naipes. Sabendo a base, a gente já tem uma estrutura para dar um próximo passo. É por isso que a gente tem que ir passo a passo. Quem quer ir do primeiro degrau para o último, vai cair com certeza. Então quer ir devagar, com clareza, com leveza e sentindo prazer em aprender o tarô? Continua comigo, eu te espero no próximo vídeo. Até!